Tudo bem, vamos então para a última parte da nossa aula, é, pontuando as seguintes questões. Nós falávamos da lei penal e da criminalização. E quais são as exigências indispensáveis para que determinada conduta merecesse esse tipo de proteção por intermédio daquilo que a gente chama de garantismo penal positivo, ou seja, as hipóteses que o legislador não pode absolutamente deixar de tutelar. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal viu-se diante de um debate não muito tempo atrás, acho que em meados do segundo semestre do ano passado, acho que é isso mesmo, a respeito da questão que envolve a homofobia, né? E fez um processo de analogia com o racismo e que não está sendo aplicado, porque nós todos sabemos da vedação da analogia em Malam Partem, que é aquilo que o Supremo acabou fazendo neste caso. Mas, evidentemente, por força da omissão do legislador, né, o Supremo tentou resolver uma questão que é muito recorrente no Brasil, né, a violência contra pessoas de orientação homoafetiva, o que é, sem dúvida nenhuma, um grande absurdo. E eu quero dar um passo lá atrás para falar sobre a questão do aborto, né, que tem duas hipóteses legais, mas que tem uma também que foi construída na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na ação de descumprimento de preceito fundamental 54, que ampliou aquele rol que era o aborto necessário, que é quando a gestante está em risco, a vida dela em risco, e o aborto humanitário, que é quando é resultante de estupro, né? O aborto terapêutico também, que é aquele em que o feto é anencéfalo. E um grande argumento em favor desta compreensão foi exatamente o fato de que uma mãe que traz no seu útero um feto sem cérebro, um feto sem viabilidade de vida extrauterina, ela não vai, durante a gravidez, ocupar-se em preparar um quarto, um bercinho para o seu filho, mas sim em adquirir um jazigo e um féretro, né, um caixão para colocar o corpinho dele. Por isso se permite o aborto. Nesse caso, é provável a existência da necessidade de uma detecção concreta, efetiva, científica de que o feto é realmente anencéfalo. Tá certo? Então nós temos aqui, nesses limites, né, da criminalização, dois requisitos fundamentais. Um, necessidade e adequação. E isso tem regência por força do princípio da subsidiariedade. Quer dizer, só depois que os ramos demais do direito não encontrarem solução apropriada, eu lanço mão do penal. E o merecimento, que diz respeito com a dignidade do bem jurídico. Não é qualquer bem jurídico que vai ser objeto de tutela. Só aqueles que efetivamente fazem parte do rol de patrimônio da personalidade existencial do indivíduo. Tudo aquilo que é necessário para que ele exista com dignidade deve ser protegido. O que é supérfluo não há razão para intervenção penal. E os fundamentos para esta criminalização, eles são expressos, são mandamentos que estão constando lá na Constituição Federal mesmo, onde se determina, por exemplo,
que o racismo, o tráfico ilícito de drogas, a tortura devem ser objeto de criminalização, e outros que estão de maneira implícita contidos não só na Constituição Federal, como também em outros diplomas de direitos humanos, especialmente para fins penais. Tá? Então existem bens que necessitam essa proteção por intermédio do direito penal no sistema de proteção dos direitos humanos. Chegamos então à quinta nota de aula e nós agora ingressamos, até que enfim, no Código Penal. E tem lá no seu início a aplicação da lei penal e também a lei penal no tempo. São temas que nós iremos ver. Pois bem, a lei penal, como nós podemos perceber, ou a proposição da existência da lei penal, ela encontra em Anselm von Feuerbach, uma formulação que é utilizada de maneira muito frequente para que nós possamos compreender a importância da existência da lei penal, especialmente nós que temos o direito, todo ele fundamentado na tradição romano-germânica, um direito positivado. Por isso é que diz que nullum crimen, nulla pena sine previa legge penale. Ou seja, não há crime e não há pena sem uma lei penal antecedente. Então, para ser crime, para se poder aplicar uma pena, é preciso que preexistam à conduta uma lei penal incriminadora. E incriminadora compreende aqueles dois preceitos que nós vimos anteriormente, o preceito primário e o preceito secundário. Vem cá, meu anjinho, deixa eu te mostrar aqui pro pessoal. Vem cá. Porque é uma das razões da minha vida aqui. Vem cá, lindinha. Olha aqui a minha pequenininha. Deixa a tiara, linda. Papai, olha aqui, perdeu. Meu Deus. Eu vou falar pra Mércia encontrar, tá bom? Tá. Te amo, filha. Ventinho bom. Ventinho bom. Mamãe. Uma das razões de existência. Filhos. Tenho 5. Essa é a quinta. Vamos lá, voltando aqui. Então nós temos aqui o Anselm von Feuerbach como aquele a quem se atribui a elaboração semântica, desse princípio, embora ele já tenha precedentes históricos, como nós vimos em aulas passadas. E a fonte normativa deste princípio, que leva o nome de princípio da legalidade, está não só na Constituição Federal, como também no próprio Código Penal. Na Constituição Federal está lá no artigo 5º, inciso 39. Por coincidência, é o número do dispositivo da Carta Magna ad Libertatum, de 1215, que o rei João Sem Terra outorgou ao povo inglês. Na realidade, ele teve que engolir aquilo que os barões ingleses lhe impuseram. E lá tem o que seria a origem positiva do princípio da legalidade. Certamente, por coincidência proposital, o legislador inseriu no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. E diz exatamente: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Olhem a importância do princípio da legalidade. Sabe qual é o primeiro artigo do Código Penal? O livro de direito penal mais importante do país? O artigo 1º está lá.
Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Nullum crimen, nulla pena, sine previa lege penale. Pois bem, eu estou com um ventilador ligado aqui na minha direção, acho que é isso que está me incomodando a garganta, porque eu sou alérgico à poeira. E aí, nós temos o princípio da legalidade, cujo enunciado pode ser desmembrado da seguinte maneira. Nós temos a legalidade criminal e a legalidade penal, certo? Por isso é que fala lá, não há crime, legalidade criminal, sem lei anterior que o defina. Nós estamos falando do preceito primário das leis penais incriminadoras. Nem pena sem prévia cominação legal. Cominar é prescrever, é prever, é estabelecer. Então nós temos aí no preceito secundário o princípio da legalidade no aspecto em que consta a necessidade de prévia existente de uma lei penal para se ter a possibilidade de aplicar uma pena. Quais são as dimensões do princípio da legalidade? Já estão ditas aí, ou seja, a legalidade criminal, esse primeiro trecho, a primeira parte desses dois dispositivos, não há crime sem lei anterior que o defina. A legalidade penal, nem pena sem prévia cominação legal. Mas o princípio da legalidade é muito mais abrangente, ele não se encerra aí. Ele também é aplicável lá no processo penal, porque o processo penal todo, que é exatamente o meio, o esteio por onde tem que transitar o direito penal para ter eficácia concreta, ele se pauta exclusivamente na legalidade. Então, para eu poder aplicar pena a alguém de acordo com o comportamento delitivo que ele praticou, eu tenho que lançar mão que coisa. Eu tenho que lançar mão de um rito, de um procedimento para poder dar efetividade a esse dispositivo. Vamos tratar um que não seja o escalonado do júri. Alguém pratica um crime de roubo, é preso, faz-se a investigação e o que é apurado, os atos de investigação são consubstanciados no inquérito policial. Isso tudo que eu estou falando já é lei processual penal, não é penal. Esse inquérito é enviado para o judiciário, que abre vista para o promotor, tudo procedimento processual penal que está no Código de Processo Penal. O promotor vai oferecer denúncia contra essa pessoa vai ter o direito de responder a essa acusação, o juiz vai receber essa denúncia e vai marcar uma audiência de instrução e julgamento, onde todos os atos instrutórios, postulatórios finais e decisórios são proferidos, baseado no princípio da concentração. Isso tudo é o processo penal. Tudo isso que eu disse está previsto em lei, lá no Código de Processo Penal, onde vige também o princípio da legalidade, assim como na execução penal. A execução penal também é submetida ao regramento legal. Brincadeira, né? Porque no Brasil há... que ela pediu para eu pegar, ó. Giz. Eu quarto a minha filha. Aí essa parede aqui é para ela desenhar. Então,
A execução penal, lá no artigo 1º, fala muito claramente na efetivação das disposições legais, do que foi decidido pelo juiz, para fins de ressociabilização e reintegração do condenado ou do submetido à medida de segurança. Certo? Nós estamos acabando. A que se destina o princípio da legalidade? É uma garantia nossa contra o arbítrio do Estado. Por quê? Porque eu só posso ser objeto de alguma investigação ou de um processo criminal se eu tiver cometido um comportamento que se adequa ao conceito de crime, de infração penal. Fora disso, o princípio da legalidade nos assegura de que nós não podemos ser perseguidos pelo Estado. E os desdobramentos nos quais nós podemos ver o princípio da legalidade? O primeiro é o seguinte, é o da anterioridade. O da anterioridade, que será anterioridade criminal e anterioridade penal. O próprio enunciado já nos diz, não há crime sem lei anterior que o defina. Anterioridade criminal. E a anterioridade penal? Nem a pena sem prévia lei penal. Tudo antes. Porque se eu realizo um comportamento que hoje não é considerado crime, e amanhã surge uma lei tipificando esse comportamento como crime, eu não vou ser alcançado pela lei penal. Exatamente pela irretroatividade da lei penal. E as balizas estão exatamente no princípio da legalidade. E também o outro desdobramento do princípio da legalidade é no que tange a sua ou a necessidade da existência de reserva legal para a sua produção. Ou seja, eu só posso criar lei penal ou criar tipos penais por intermédio de lei penal. O presidente da República tem à disposição dele um instrumento que hoje, inclusive, hoje mesmo, está dando o que falar, que é uma medida provisória que foi publicada hoje, né, que se refere e mexe na estrutura trabalhista do Estado do Brasil, que hoje, né, acabou alterando todas essas relações. Ele pode fazê-lo por medida provisória? Pode. Mas e o direito penal punitivo? Ele pode por medida provisória? Não, absolutamente não. Por isso é que fala que o princípio da legalidade ele se desdobra em dois aspectos, a anterioridade e a reserva de lei. Ou seja, todas as matérias de direito penal incriminador estão reservadas para serem decididas, criadas por intermédio de lei, não por outro instrumento normativo qualquer. Muito bem, nós temos agora o conteúdo material do princípio, que é exatamente a sua submissão ao programa constitucional, e as dimensões de garantia do princípio da legalidade. Primeiro aspecto, são 8. Primeiro deles, que nós temos que ter na elaboração das leis um apego àquilo que eles denominam de lei certa ou taxatividade, porque essa taxatividade, essa precisão com que os tipos penais devem ser elaborados é que nos vai permitir evitar aquela hipótese de tipos penais abertos, situações em que o legislador acaba sendo vago e não nos permite a compreensão exata do texto da lei. Então essa é a primeira dimensão de garantia do princípio da legalidade. As leis penais têm que ser certas, têm que ser o máximo possível taxativas. O outro aspecto, a lei tem que ser clara. O que quer dizer?
que a lei penal ela deve ser compreendida com muita facilidade pelo povo, por qualquer pessoa. E nós podemos pegar um exemplo. Artigo 121 do Código Penal. Lá é muito claro o que representa o crime de homicídio: matar alguém. Não é possível ser mais claro do que isso para dizer que, olha, isso aqui é um crime. Se você realizar essa conduta, você está praticando o crime de homicídio. Compreendeu? Sim, porque a lei é clara. É de fácil compreensão, fácil apreensão pelo povo, né? São expressões que nos fazem perceber que ela está ao alcance de qualquer pessoa. Devemos também ter a chamada lex determinata, ou lei determinada. E isso é por intermédio do princípio da reserva de código. Nós vimos há pouco a importância e o desdobramento do princípio da legalidade. Ele se desdobra em anterioridade e na reserva legal. E que a regra geral é ser feito por intermédio de um código de cada um dos estados. O Brasil tem um código penal, o Uruguai tem o dele, a China deve ter o dela, né? A Suíça tem um código penal, enfim. Tá? Nós temos então que por intermédio da lex determinata, que o legislador deve se limitar a descrever fatos que são empiricamente perceptíveis. Ele não pode ficar criando do imaginário. O tipo penal deve representar uma verificação empírica, ele deve espelhar, né? Ele deve reproduzir aquilo que a nossa capacidade de percepção é capaz de apreender da realidade concreta, do mundo natural que vivemos, e descrever isso por força da nossa estrutura gramatical e linguística que temos, né? Então, por isso fala em lex determinata, porque assim elas serão objetos de demonstração concreta, serão passíveis de verificação e reprodução na realidade concreta. Senão vai ficar só no âmbito do suposto, o que não é possível em direito penal, porque senão nós entregamos ao sabor de quem vai julgar o que deve ser e o que não deve ser crime. E por fim nós temos a lex scripta, tá? Porque entre nós vige a compreensão de que o direito romano-germânico ele é de tradição escrita, positivada, né? É o papel e a caneta, que a gente chama de civil law, diferentemente do que é o anglo-saxão, que é o common law, em que prevalecem os precedentes e os costumes jurisprudenciais para efeito de decisão dos casos. Aqui entre nós não, nós temos que ter uma lei escrita, positivada, para dizer o que é crime, e aquilo que não está escrito ali dentro está fora do âmbito da criminalização. Pai, fecha os olhos. Oi. Fecha os olhos. Pai, fecha os olhos. Pai, Fechei. eu já vi. O que é isso? Cenoura. Ai, compraram cenoura, é? Uhum. Dá tchau pro pessoal, dá? Tchau. Joga um beijo. É isso aí, pessoal. Um abraço.